E no programa Rosa Choque de hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre as pessoas que têm a capacidade de ajudar as outras a ter um mundo menos triste, a ter um mundo melhor e fazer com que esse mundo seja simplesmente fantástico. Professora Maxilene, seja muito bem-vinda ao programa Rosa Choque. Muito obrigada. Obrigada, meu bem. Por favor, fique à vontade. E são as mulheres que não fogem à luta, que têm essa vontade, que têm esse desejo de fazer as coisas e que fazem a diferença. Enquanto tantas pessoas aí se acomodam, sentam e não fazem nada. Qual que é o seu nome completo? É Maxilene Bezerra Vieira. Maxilene, porque seu pai era fã de Marx. É, meu avô. Seu avô? De Karl Marx. Marx e Lenine. Juntou os dois e Maxilene. E os pais tinham essa mania, né? De Exatamente. pegar dois nomes, juntar. Exatamente. E você passou a ter também esse mesmo carinho por dois grandes homens, né? Com Duas certeza. grandes figuras. Dois revolucionários também. Então, creio que de alguma forma se influencia também a questão do nome. Eu acho que o único livro que eu não consegui ler inteiro na minha vida foi o Capital. Eu achava Pois ele então, tão imenso que eu não tinha coragem. Polêmico também. Polêmico, com certeza. Você é do estado de Rondônia? Sou de Nasceu Porto Velho, aqui? nasci em Porto Velho. Eu sempre comento assim de uma maneira bem descontraída, nasci aqui. Sempre falo, eu sou minhoca, né? As pessoas falam dessa forma, porque eu nasci dessa terra. Aqui é nessa terra, aliás, eu nasci. Foi Porto nesse Velho, local? Nesse local. Nunca teve vontade de ir embora? Não, nunca tive vontade. Minha família, na realidade, é toda de Porto Velho. Nós temos um trabalho, a minha mãe, ela tem um trabalho na área educacional também em Porto Velho. Ela é missionária hoje, ela ajuda as pessoas, o que me emocionou bastante, essa questão dessa reflexão. Ela realmente tocou profundamente ao meu coração. É real, realmente, tudo aquilo que você esteve compartilhando conosco nessa manhã. Que bom, real, fico tocou feliz. a questão da doação, do amor, de você realmente realizar o bem sem pensar nessa troca. Na realidade, nós temos que Como que o sermos magistério entrou na disponíveis. tua vida? Através da mamãe. Eu falo, a mamãe é a minha referência, na realidade. Ai, gente, eu acho tão lindo quando alguém chama mamãe de mamãe. É a mamãe. eu eu tenho muito 45 bonito. anos, não tenho vergonha de falar, porque eu me sinto linda tudo bem, e você maravilhosa. Tá, eu tô com 50. 50 não, vou fazer Eu sou 50 descontraída daqui 3 também, meses. da mesma maneira. Que E bom, assim, bem. até hoje, a mamãe é uma referência na nossa vida. Professora Áurea. Ela, na ela realidade... ela tá em alguma escola ainda hoje? No momento não, mas nós tivemos, no caso, ela teve uma escola aproximadamente 35 anos em Porto Velho. Nossa! Então, na área educacional, desde cedo, Então, desde os 9 anos de idade, eu já Você já auxiliava. nasceu a brincar de boneca, para você já era boneca dentro da escola, Exatamente. né? E nós demos continuidade, é um prazer. Amo essa profissão. Se Pedagogia, me perguntasse pedagogia... Você chegou a fazer magistério também ou já foi direto Já para fui pedagogia? direto, porque o meu estágio foi exatamente desde cedo, na escola, sempre acompanhando. Eu não sei há quantos anos você é formada, mas até um tempo atrás a pedagogia ela abria vários leques. Exatamente. Né, que você podia... Primeiro a pedagogia englobava tudo, depois ela foi se dividindo. Você fez alguma especialização voltada para uma área específica? Sim, na realidade faz aproximadamente 20 anos que eu graduei na área de pedagogia, na época na Uni, pela Universidade ontem? Federal de Rondônia, ontem na Coisa realidade. E na época a minha especialização foi supervisão escolar, que hoje denomina-se coordenação pedagógica. Chique Mas, isso, né? Ficou mais exatamente, bonito o nome, apenas né? questão de nomenclatura. Mas a nomenclatura ficou mais bonita Muito agora. mais bonita, porque o papel do coordenador é exatamente apoiar, mediar, facilitar o processo. Esse e não ser aquele processo. policial fiscalizador, na realidade. Isso quer dizer, hoje na escola a gente tem duas situações bem distintas. A gente tem o professor, que é aquele que ensina, e tem o professor que acha que é polícia Exatamente. e que quer obrigar a fazer alguma coisa do jeito dele. Isso ainda existe mesmo ou eu estou viajando? Pode acontecer. Infelizmente, nós vemos algumas posturas ainda, apesar do... Porque nós sabemos que o modelo econômico de uma sociedade, ele influencia nas posturas. Mesmo na sociedade reflete na escola. Então, existem alguns profissionais que ainda têm algumas posturas da década de 40, uma metodologia tradicional, mas a proposta hoje é outra. Quando a gente está falando de educação, a gente fala assim que educação é a arte de você aprender, de você ensinar e, pelo exemplo, você fazer as coisas. O que para você, dentro da educação, é a arte do exemplo? A arte do exemplo, exatamente, eu sempre falo, são exatamente as nossas ações. No caso, a nossa postura, a nossa maneira de lidar com o aluno, de lidar com o outro. Porque eu sempre comento que nós somos casinhas de vidro. Por que casinhas de vidro? Casinhas de vidro porque o professor ele está sendo realmente observado a cada momento.
todas as etapas. Só o professor a sua postura, ou o professor e o aluno? O professor e o aluno também, mas o aluno, ele observa bastante essa questão do professor e certas posturas e certas formas, eles acabam também, não diria imitando, mas fazendo uma reflexão e auxiliando na postura profissional deles. Você acha que você acredita que hoje a família, ela cuida, ela dá essa possibilidade do cuidado, mas você acredita que a escola tem papel fundamental? Com certeza. Não só para a educação, mas isso que eu disse agora, de lidar com pessoas especiais? Com tudo. E como é que você entrou nessa história de lidar com pessoas mais especiais do que a gente? Porque a gente se vira, algumas pessoas precisam de uma ajuda maior. Na realidade, a função social da escola é ensinar. Gente, quando eu falei disso. De ensinar... O que você entende por função social da escola? Exatamente. A função social da escola é ensinar. E esse ensinar ele está pautado em 4 pilares da educação. Quais? Aprender a aprender, aprender a fazer. O que é aprender? Aprender a conviver e aprender a ser. Mas o que é aprender a aprender? Aprender a aprender poderíamos colocar a nível de conceitual. De conhecimento mesmo. De conhecimento teórico, conceitos, fatos. Aprender a fazer seria a nível de procedimentos. Não adianta apenas você ter conhecimentos teóricos, é importante que você aplique esses conhecimentos também. É verdade que na prática a teoria é outra? Depende. O ideal é que seja associada. Que agora, em alguns momentos, infelizmente, acontece, mas o ideal é que haja uma indissociabilidade entre teoria e prática. Essa arte do fazer, essa arte do conhecer, realmente é um aprendizado para as nossas vidas, porque nós vai trabalhar com irá mexer com a questão dos nossos valores, a maneira de viver, a maneira de ser. Agora, essa função social da escola tem 2 itens, 2 fundamentos importantes, que é o aprender a conviver e o aprender a ser. Não adianta apenas eu saber, não adianta apenas eu saber fazer procedimento, mas eu tenho que me relacionar com o outro. E principalmente respeitar as diferenças. Isso, quando a gente fala de diferenças, hoje ainda é muito comum as crianças não aceitarem as outras crianças. Não vou falar do adulto, vou falar da criança. Não aceitarem as outras crianças, ou criança não tem esse problema de achar que o outro é diferente. Para ele é todo mundo igual e ele se vira. Bom, vou só fazer uma retrospectiva, que você me perguntou anteriormente, a questão de como entrou a questão da educação especial na minha vida. Isso. Exatamente a partir eu sou mãe de uma criança, não, uma adolescente, que eu ainda falo criança, mas ela já vai fazer 15 anos, na realidade, uma adolescente no espectro do autismo. O que é autismo? Surgiu dessa forma. Isso, eu vou só colocar essa questão e assim entrou a educação especial na minha vida. Em relação à questão das crianças, o que eu percebo é o seguinte, a influência da família é muito importante dentro desse processo. Se, na realidade, existe mais informação da família, vai existir, consequentemente, menos preconceito. Então, elas vão aceitar as crianças, elas podem até perceber algo diferente. Mas elas conseguem, exatamente, como normalidade, ela consegue conviver. Eu estou falando porque quando eu me coloco enquanto mãe de uma adolescente com autismo, eu não me reporto apenas à questão da minha filha. Eu não vejo apenas minha filha, mas eu penso no outro também. Quantas vezes também as crianças se frustram. Por quê? Devido às características que muitas vezes o autismo apresenta. Mas não é porque a criança, de repente, não queira brincar, mas é porque uma das características do autismo é que exatamente é o isolamento social, a questão do convívio, da socialização. Mas se você intervir, quando eu falo intervir em amor, com amor e com a questão terapêutica, com certeza muitas dessas características, elas serão minimizadas. O autismo, no caso, é uma síndrome que afeta a questão do comportamento, a questão parte social, da interação social e da comunicação. Na realidade, são 3 áreas, são 3 vertentes dentro do autismo que precisam ser trabalhadas e precisam ser estimuladas. Mas existem profissionais que podem contribuir para que eles possam, a cada dia, realmente assim, minimizar essas dificuldades que surgem. Um dos meus filhos tem filhos que a gente gera na barriga, outros a gente gera no coração. Certo, verdade. Um dos filhos que eu gerei no coração, quando ele chegou, ele tinha 2 anos aproximadamente, ele não falava, porque ele tinha uma doença chamada microcefalia. Certo. E para ele falar, eu tinha que colocar a minha boca na boca dele, fazer os movimentos para ele entender que a boca dele servia para os movimentos de falar. As pessoas criticavam muito, mas hoje ele é um rapaz de 17 anos que fala tudo, ele não tem o conhecimento, ele não tem a parte pedagógica cognitiva. Mas ele conseguiu driblar isso, o que ele não sabe ler, ele decora, ou então ele fala, mãe, escreve isso para mim. E eu escrevo em letra garrafal, né, letra de forma, e ele copia no YouTube, abre o vídeo e ouve e aprende
pela audição e não pela Isso. visão. E tem uma escola chamada Semeando aqui no município, que é uma escola fantástica que agrega todos esses alunos que são diferentes dentro da própria normalidade e que dá essa sociabilidade e não deixa ter a discriminação. Criança é criança, vai ter um pouco de... mas ela não deixa. Quando a gente fala do autismo, ele não é uma característica só do isolamento, né? Existem Tem outras crianças que até você diagnosticar o autismo, a mãe já ficou meio perdida, porque ele pode estudar normalmente, não pode? Exatamente, estuda. Na realidade, nós temos que partir do pressuposto que todos nós somos capazes e inteligentes. Eu sempre comento com meus alunos, mas eu não quero, é o que eu sempre falo, eu não quero ficar apenas no fundamento teórico. A teoria é linda, é maravilhosa, Mas na mas prática é muitas outra. vezes essa teoria, quando fala da prática, é em relação à questão dos mitos que são criados em relação às pessoas com deficiência. Na realidade, todos são capazes e inteligentes. Primeiro, quero parabenizar, a estratégia que você encontrou foi essa, de colocar De sua fazer, de boquinha colocar. perto, exatamente, foi a sua estratégia, Ah. na realidade. Hélio, Então, é só um minutinho, por importante, favor. pois não. Hélio, faz favor um pouquinho. Senta aqui um pouquinho, por favor. Bom, a gente está no programa Rosa Choque. Esse, para quem não conhece, é o Hélio, que é o responsável pelo som. Por que eu trouxe ele hoje aqui nesse momento falando com a Marcilene sobre Tudo as bem, pessoas Hélio? especiais? A coisa mais difícil que a gente tem na nossa vida, às vezes, são as pessoas que não conseguem ouvir e que não têm essa possibilidade de interagir com o mundo. E o Hélio é responsável dentro do nosso programa pela música que toca no começo, lindo. quando a gente vai fazer... da música que a gente coloca aqui no começo para poder fazer a mensagem para você. E eu não comprei o presente porque não deu tempo, mas eu queria ter feito na quarta-feira e não consegui. E eu queria que você soubesse, Hélio, que é para todos nós aqui do programa Rosa Choque, da Rede TV, você é uma pessoa muito especial, muito querida. A Vela não é de 2 anos, mas ela está aqui com um okzinho e eu queria que você levasse da gente, do programa Rosa Choque, a lembrança de que você sempre vai ser uma pessoa muito especial, que você vai ser sempre uma pessoa que vai levar música e som para as outras pessoas. E a gente queria que você fosse muito feliz. Mas a gente não tem o domínio da vida dos outros. Mas se depender da gente aqui, você vai ser sempre a pessoa que leva som para as pessoas. E dizer que eu te lindo. gosto muito, te respeito muito, e que isso é do André, da Rose, do Ender, do Vavá. Eu tô rindo aí atrás. Tá todo mundo rindo ali, né? Tá tudo bagunçando. Mas assim, é de coração, tá? obrigado. Feliz aniversário pra você, com muito carinho. Pode Muito apagar a obrigado. velhinha. Não apaga a velhinha, apaga só a velhinha. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, meu bem. Obrigado, menino. Parabéns, Vou obrigada. levar meu bolo. Não, pode levar. Não, eu vou deixar o bolo. Pera que eu vou cortar um pedaço do bolo aqui pra ti. E aí, porque se eu só posso ir pro comercial se o Hélio estiver lá, né? É verdade. Então, eu vou só pedir aqui pra você pegar o pedaço do bolo. Já cortei pra beleza, você vou pra levar. facilitar a sua vida. Vou levar meu bolo. Vai lá. Ei! Pequenos gestos de bondade. Vai lá, Hélio. Eu achei que ele fosse sambar e dançar aqui, mas nem isso ele fez. Bom, quando a gente fala das pessoas que passam pelas nossas vidas, teve muita gente que passou para te ajudar? Algumas Com pessoas. a tua filha? No início foi difícil. No início as pessoas elas se afastaram. No lugar de ajudar, porque não porque queriam, mas porque não sabiam como conviver com a situação. Então, muitas vezes, minha filha ficou ausente do convívio social. No início, enquanto não aparecia, porque na realidade, com 2 anos e meio, foi que foram evidenciadas ainda mais essas características do autismo. Até 2 anos e meio, mais ou menos, ela era convidada para os aniversários. Depois parou. Depois parou. Bom, a gente está no programa Rosa Choque, pelo Sistema Guga de Comunicação. Discriminação, preconceito. Criança é criança, gente. A gente tem que aprender a lidar com respeito. Mas a todas as pessoas e tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E como eu digo pra você, que no programa Rosa Choque o legal é que mãe é mãe, gente. Eu adoro trazer as convidadas, porque uma audiência eu tenho certeza que eu tenho. É a mãe de quem tá aqui. Isso é uma bênção. Pode ter certeza que a mãe tá assistindo. Qual é o nome da tua mãe? Áurea. A dona Áurea já ligou aqui, falou com a Jéssica, disse que está super orgulhosa e é legal. Uma criança também ligou. Gente, eu adoro quando criança liga para o programa. É André Vitor Nascimento. Ele também já ligou porque ele está querendo participar do nosso sorteio de Páscoa, que vai ser na sexta-feira, dia 3 de abril. Então, se você quer ganhar um chocolate, quer ganhar ovo de Páscoa, manda uma carta aqui pra gente, entrega aqui na recepção da Rede TV. E aí você vai estar participando. E 92449858 é o telefone para você entrar em contato. E acesse as redes sociais Nina Li Magalhães ou Nina Li
é Magalhães Sá, pelo SGC e também pelo News Rondônia. O vestido hoje, adorei, lindo, maravilhoso. Não sei se eu posso ficar em pé, posso, né? Eu achei ele lindo, maravilhoso. É lá do Diju, maravilhoso mesmo, em todos os sentidos. Hoje eu me senti assim, linda, né? Só um pouco. O vestido é lindo, eu me senti linda. E a Diju Freitas fica ali perto do shopping na Calama. E segunda-feira, a partir de segunda-feira, a gente tem uma pessoa muito especial que vai participar com a gente do programa, que é o Dr. Leandro, da Master Plástica. Ele vai estar aqui junto com a gente, falando a respeito, ajudando você a ficar mais bonita, a ter uma qualidade de vida muito melhor. E também a gente vai estar com uma empresa de carros, a gente vai poder ensinar você a usar aqueles botões que você não sabe para que serve no teu carro. Pois é, a partir da semana que vem, tudo isso de novo aqui no programa Rosa Choque. E o jornal Diário da Amazônia. Diário da Amazônia veio hoje aí com várias notícias, né? O Jornal da Amazônia, que você pode tanto acessar pelo site sgc.com.br, como também pode ir lá comprar na banca o seu jornal ou fazer a sua assinatura do Diário da Amazônia. Eu não sei se tem hoje para colocar lá, tá abrindo? E aqui na primeira página tem aqui os nossos alagamentos básicos que acontecem todo ano e que ninguém, de alguma forma, toma alguma providência, mas o Estado oferece 7,97% a servidores em greve, que os nossos servidores aí estão em greve e estão tentando uma negociação. Desde que seja uma coisa pacífica, que as pessoas busquem os seus direitos, a Constituição prevê isso. Então, se a Constituição prevê, a gente pode fazer. Acho que o escândalo maior dessa semana foi a renúncia do ministro da Educação, depois de um barraco ridículo, mas ele falou o que queria falar e quem fala o que quer, ouve também o que não quer. Eu acho que se as pessoas que estão ali vinculadas tivessem vergonha na cara, cada um faz igual ele. Renúncia, vai lá, faz a sua renúncia e deixa quem quer trabalhar e quem sabe trabalhar ficar no lugar. Eu acho que isso é o melhor. Conseguiu, André? Não? Então só vou mostrar aqui. Qual câmera? Essa mesmo? Então aqui, ó, o Diário da Amazônia. Hoje a primeira na capa tem a fotografia aqui já do início dos nossos alagamentos, mas trazendo que o Estado está oferecendo 7,97% para as pessoas que estão em greve dentro da área da educação. Bom você ler um jornal, aprende a escrever, aprende a ler, é tudo de bom. Maxilene, você está hoje com uma campanha também, você faz parte de um projeto. Qual é esse projeto? Exatamente, é o projeto Centro Multidisciplinar Movidos pelo Amor ao Autismo. Movidos pelo amor. Ao autismo. Ao autismo. Aonde funciona? Na realidade, o Centro Multidisciplinar, ele é um projeto inserido na associação que temos, que é a AVAS, Associação Wesleyana de Ação Social. É um dos projetos da AVAS. Ele fica situado na rua Paulo Leal, 454, Centro. E ele vive do quê? De doações? Ele tem convênios? Como Trabalhos voluntários. Na realidade, o básico, primordial dentro do Centro Multidisciplinar hoje é o trabalho voluntário. É o trabalho movido pelo amor. Nós trabalhamos com uma equipe de profissionais, onde nós temos psicopedagogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, e as crianças assistentes fazem sociais. inscrição, como que elas entram para esse projeto? Assistentes sociais que doam uma tarde para exatamente atender as crianças, para realizar essa intervenção. Existe todo o processo. As crianças, para entrar, primeiro passam os pais, precisam agendar um horário, certo, uma entrevista com assistente social. Mas Na tem realidade, um telefone que elas possam ligar? Pode ligar no 9217-8839. 9217? 9217-8839. Certo. Pode entrar em contato comigo também. E aí faz agendamento? Exatamente. Fazemos agendamento, porque o nosso carro-chefe, falamos assim, o primordial é o acolhimento social. Primeiro, nós queremos acolher. Por mais que não tenhamos possibilidade de atender a todos, porque infelizmente... Mas acolher já é um grande Eu passo. acredito que seja assim, de suma importância. E esse telefone também serve para as pessoas que queiram oferecer o seu trabalho? Com certeza. Pode entrar em contato, eu faço assim, questão de conversar também diretamente com essas pessoas. Mesmo porque o nosso centro multidisciplinar, nós não queremos que seja algo muito burocrático, que seja distanciado da família. A nossa proposta é que nós sejamos uma família, na realidade, movida pelo amor. E isso vai fazer a diferença na vida dessas famílias. Com certeza, e tem sido, porque nós estamos há 2 anos e meio com o projeto. Já é uma casa? Como funciona? É uma casa onde nós... Não é uma escola, é interessante ressaltar essa questão. O Centro Multidisciplinar, na realidade, ele é um suporte a criança não fica lá o dia inteiro, ela tem os atendimentos. Tem os atendimentos, é um suporte para a questão da inclusão. Praticamente todas as escolas, as
crianças que estão hoje sendo atendidas no centro multidisciplinar estão inclusas nas Elas já escolas estão nas estaduais, escolas municipais ou ou estaduais. particulares mesmo, Se não né? estavam com esse trabalho de intervenção, na realidade elas passaram a ser inclusas. Porque eu penso, não tenho nada contra a questão de um centro especializado. Eu acredito que isso é livre-arbítrio. Cada família Tudo faz sabe parte das do suas contexto, né? necessidades, exatamente. Mas eu, enquanto mãe, eu lutei, eu particularmente, mas isso é uma questão pessoal, pela inclusão primeiro. A primeira alternativa foi incluir minha filha na rede estadual, municipal, na escola de alguma forma. Se não houvesse condições, eu também seria uma pessoa que estaria aberta para poder compreender que existem outras competências. É isso que eu te que falar. ela tem outras habilidades, que ela pode, porque ela é capaz, ela é inteligente, e ela tem outras habilidades que com certeza irão contribuir para o desenvolvimento dela e da sociedade também. Na primeira escola que eu coloquei o Pedro, quando a gente morava numa cidade do interior, eu matriculei ele, avisei das limitações, aí a diretora me mandou um recado convidando o Pedro a se retirar da escola, porque ele não tinha, a escola dela não tinha preparo para aceitar. A minha primeira vontade foi lá e socar ela até a morte. A minha vontade foi essa. Depois eu tive pena dela, porque se ela como educadora estava vendo uma criança como uma impossibilidade, ela ia viver e morrer naquilo que ela queria. E às vezes a gente não encontra só na escola esse preconceito, essa discriminação. Você chega num lugar público, as pessoas parece que elas ficam incomodadas porque você está com uma criança ou com uma pessoa, independente da idade, dela ser diferente daquilo que eles estão acostumados. Exatamente. Como eu falei no bloco anterior, a questão do convívio social, da interação social, nem sempre foi. Tinha um ritmo. A nossa vida tinha uma determinada rotina. E a Marina, minha filha, eu sempre falo, não tem problema falar, a Marina ela ficou muito tempo sem ser convidada para aniversários, para participar de atividades sociais. Com isso, eu percebi, naquele momento, que eu tinha duas opções. Ou continuar para sempre no luto, porque todos os pais passam por esse processo, tem uns que não saem também, mas nós queremos ajudar esses pais. Eu não vou mentir, na realidade, eu ainda tenho ou esse nós problema. prosseguiríamos. E nós, enquanto família, porque aí a também... família é fundamental, exatamente, todo mundo tem independente que de qualquer ajudar, situação, Marina sempre muito amada, pela família, aceita também pelo pai, pela mãe, e nós resolvemos lutar por isso. Não, nós vamos lutar pela nossa filha. E por isso o projeto Movidos pelo Amor, ele foi criado, porque a partir da Marina, eu digo assim, por essa situação que eu vivenciei, outras famílias estão sendo também, estão tendo a possibilidade de mudar o ritmo e voltar a viver. E as crianças de ter uma melhoria da qualidade de vida delas, na realidade. A gente, assim, dentro da doença que ele tem, que é a microcefalia, eu tenho que tomar alguns cuidados. Porque se eu der muita corda para ele, eu em casa, as crianças, as pessoas em casa, têm a paciência. Mas como ele é um menino que ele fica repetindo muito as coisas, até alguém se tocar que ele tem uma doença, ele já teve problema. Então, a gente tem que ser enérgico. É você amar, mas você amar... Estabelecer também os limites, independente dessa questão. Regras, porque a doença não pode falar mais alto, não, né? Exatamente. Eu também, eu sempre converso com a Marina, com a minha linguagem, ela entende, ela compreende o momento dela, ela me olha, devo ou não devo, ela em alguns momentos, mas não é por imposição. Na realidade, é por amor, mostrando, porque o diálogo ele deve ser fundamental, independente em qualquer situação. De ser uma criança, um adolescente, uma pessoa com deficiência ou não. O diálogo é a chave de tudo. É a base do relacionamento humano, da convivência. Então, eu sempre converso com ela. Essa questão mesmo que você falou anteriormente da escola, outra situação foi escola. Minha filha passou, assim, praticamente a questão da alfabetização dela sem estudar. Porque eu ouvi muitos gestores escolares dizendo, não, eu não aceito esse tipo de criança na escola. Essa criança, eu não quero, porque na minha escola, né, que eu sou diretora, que eles dizem que é minha, que eles pensam que é dele, na escola é de todos, da sociedade. Na realidade, na minha escola, me desculpe, mas eu sou muito sincera nas minhas colocações, e eu creio que o meu sentimento é o sentimento de muitas mães também. Em alguns momentos falavam, não, esse tipo de criança nós não aceitamos. Na nossa escola apenas estudam crianças normais. E eu até pergunto hoje o que é normalidade. O que é ser normal na sociedade. Então, a gente, a partir disso, faz vários questionamentos. E imagine, Nina, o meu conflito enquanto pedagoga. Porque, querendo ou não, eu faço parte da área educacional. E como? Como que a pedagoga, como que a mãe, como não consegue oportunizar esse momento na escola de convívio para a sua filha? Mas, voltando depois de toda essa situação, porque hoje eu aprendi a falar, até falei para você que eu estava emocionada,
porque eu teria que reviver alguns momentos, mas quando eu falo em autismo, eu tenho que reviver momentos da minha vida. As coisas que foram independente, boas, as coisas que foram porque ruins, valeu né? de reflexão. Hoje eu me sinto muito mais forte em relação a essa questão. Nós prosseguimos e nós estamos lutando. Hoje a Marina está inclusa na escola. É uma benção. A Marina hoje está escrevendo o nome dela. Não, o Pedro com 14 também, aprendeu a anos. escrever, isso para mim foi o máximo. É muito bom. É. Agora eu também creio que eu vou dentro dos limites da Marina, até onde vamos aproveitar e vamos oportunizar o máximo que pudermos para a Marina. Mas nós temos outras questões no Centro Multidisciplinar, que é também a questão das inteligências múltiplas. Eu gosto muito de Howard Gardner, eu falo porque é um teórico que fala sobre as inteligências múltiplas. E uma das inteligências é a questão musical. Hoje nós estamos com um projeto no Centro Multidisciplinar de musicalização. Eu quero agradecer ao Bira Lourenço, ele está conosco, um grande percussionista, músico em Porto Velho, que vai iniciar esse projeto conosco, no Movidos pelo Amor. Bom, eu sou até suspeita porque música, para mim, música é alma. A vida da gente devia ser movida à música. Todo mundo tem um tema. Qual é o seu tema? Programa Rosa Choque pelo Sistema Guga aqui de Comunicação, onde na Rede TV, na nossa frente, sempre só você. Bom, nós temos o programa Rosa Choque pela Rede TV no Sistema Guga aqui de Comunicação. Mandaram aqui até um vídeo para mim a respeito de uma situação que aconteceu num hospital particular aqui, que a criança ficou no quarto. Aí do quarto, eu não vou passar as informações de nome de hospital, porque eu ainda não tenho certeza até onde vai a veracidade da informação. Mas serve de alerta. A criança estava no quarto, eu tinha um procedimento cirúrgico para fazer. A médica era para chegar às 8, chegou 1h, levou a criança para o centro cirúrgico, anestesiou a criança e depois a criança anestesiada disse que não podia fazer a cirurgia porque o convênio de saúde não tinha mandado o medicamento para fazer. Isso, no mínimo, é uma vergonha. Então, assim, o que eu aconselho? Agora é conselho para quem me mandou o vídeo. Procura a Defensoria Pública e pede entrar com uma ação, porque, no mínimo, isso é uma falta de vergonha na cara, é uma falta de respeito, é uma falta de tudo. Porque se a pessoa ainda tem... No governo, é difícil encontrar uma pessoa pagando um convênio. A criança fica mais de 1h no centro cirúrgico anestesiada e é retirada por falta de medicamento. É assim, não tem nem palavra para dizer. Minha senhora, vá na Defensoria Pública, que funciona aqui no estado de Rondônia, vá no Ministério Público, liga no telefone de plantão. Eu não lembro o telefone de plantão do Ministério Público, mas eu vou passar para a pessoa que me passou. Assim que eu sair daqui, eu pego o telefone, eu ligo. Se alguém tiver, coloca na tela ou me liga aqui, me passa por mensagem. Mas não deixe isso acontecer. A mãe está lá com a criança no colo, porque entregaram a criança depois de anestesiada, sem fazer a cirurgia. É no mínimo vergonhoso. Vamos ter vergonha na cara, gente, pelo amor de Deus, isso é desrespeito com todo mundo, né? Podia ser seu filho, podia ser o meu, podia ser o da Maxilene, acontece com todo mundo. Se a gente não se mobilizar e não tentar resolver os problemas quando a dor é do outro, no dia que a dor for nossa, com certeza ninguém vai fazer pela gente também. Verdade. Vamos falar mais um pouco da tua... Movidos pelo Amor. Tá, movidos pelo amor. É que isso me irrita, sabe? Isso me deixa assim, eu compreendo. Mordida da vida, porque a pessoa paga. Isso mesmo que não pagasse convênio. A gente tem uma carga tributária, uma das maiores do mundo, para ver uma criança sair de um centro cirúrgico sem fazer cirurgia e anestesiada. Isso é revoltante, assim, dói. Com certeza, verdade. Vamos lá, vamos falar do que é bom, Movidos pelo Amor. Não, só para colocar, eu sempre retrato o anterior, porque é importante a gente ter uma sequência de informações, são várias informações que nós temos nesse momento compartilhado. Eu quero dizer que, independente da situação da Marina, que é da questão do processo de inclusão, quero dizer que hoje eu posso dizer que eu sou uma mãe feliz. Eu sou uma mãe realizada. Eu sei, independente de denominação, religião de quem está assistindo, mas eu acredito num Deus maravilhoso, que é bom, realmente, e que concretiza e realiza sonhos. Então, o projeto Centro Multidisciplinar Movidos pelo Amor, ele é resposta de um sonho, realmente de um pedido de oração, pedindo para que Deus pudesse estar realmente nos abençoando e através das nossas vidas nós pudéssemos estar auxiliando outros também. Quando a gente ajuda na dor do outro, a gente sente as nossas dores amenizadas, né? Com certeza, isso me fortaleceu muito e me fortalece. E hoje, só para ressaltar mesmo a questão legal, eu quero dizer que o autismo é considerado uma deficiência. Ele não era considerado uma deficiência, mas a partir da lei 12.764, de dezembro de 2012, o autismo é considerado uma deficiência. Que dá a possibilidade da pessoa que é pobre pedir o auxílio e entrar com o benefício assistencial da LOAS. Vários leques, na realidade. Não só isso, a questão do acompanhante especializado na escola, se houver necessidade. A questão
da assistencial, a questão da saúde, em várias questões. É importante que cada pai, que todo pai possa ler essa lei e verifique realmente as suas necessidades. E é importante a pessoa saber que Para o direito aplicar, foi né? feito para poder Exatamente. ser utilizado. Utilizado. Porque se eu não conheço, se eu não me informo, como que eu vou realmente lutar por essa questão? É importantíssimo. E falando do Movidos pelo Amor, como eu falei, é uma equipe de multidisciplinar com vários profissionais. Bom, querida, obrigada pela tua entrevista. Muito obrigada mesmo de coração. Bom, e a gente falou hoje sobre o autismo. O fato de viver num mundo isolado não significa que você não seja igual a outros. Vamos fazer a nossa parte. Se todo mundo fizer, a gente muda esse mundo com certeza.